Começar com uma boa notícia para quem gosta da democracia e uma má notícia, não deve haver aqui ninguém, mas pode haver ecos para quem não gosta da democracia. Os partidos foram criados, os modernos partidos políticos foram criados sensivelmente há 150 anos atrás, resistiram e basicamente as mesmas críticas que hoje se fazem aos partidos já se faziam há 100 e tal anos atrás quando eles foram criados. E, portanto, isto significa que a capacidade de resiliência e de afirmação da democracia não é possível sem partidos políticos. A única diferença é que agora há internet e, portanto, tudo aquilo que é de mau ecoa muito mais rapidamente do que aquilo que de bem se faz, e fazem-se muitas coisas boas. Por outro lado, também gostava de dizer, agradecendo as palavras gentis que o meu amigo Albino Almeida me fez, eu, tal como milhares de jovens da minha geração, eu nasci em 1962, portanto, em 52, quero dizer, entrei na política aos meus 17, 18 anos, movimentos estudantis, comecei nos liceus, depois entrei por aí adiante e tive que fugir para o estrangeiro, como também muitos milhares de jovens. Não fiz nada de especial. Acho que o que mais importante fiz na minha vida política foi depois do 25 de Abril, foi em democracia e, sobretudo, agora, desde que sou Presidente de Junta de Freguesia há 8 anos. E, portanto, gostava de dizer que, não, tal como eu, milhares de pessoas passaram pelos tempos negros e agora estamos a viver em plena liberdade e em plena capacidade de afirmação. Em segundo lugar, uma saudação muito especial para os jovens representantes, não sei se é o nome da associação, dos políticos apartidários. Disse bem? Academia, bom. Eu faço-vos um convite, venham para os partidos. E se não gostam destes, criem novos partidos. Este é que é o grande desafio a fazer, porque não pode haver democracia sem partidos políticos, quer dizer, não, a utopia de Rousseau, de que a democracia direta, como ele próprio reconhecia, só é possível em pequenas comunidades. Nem Fátima, e eu não resisto sempre a dizer piadas, nem o Estádio da Luz serviam para albergar a população toda portuguesa e, portanto, a democracia tem que ser feita com base na representação e na estruturação da opinião pública. Se o leque de oferta de pluralidade não é suficiente, é melhor então criar novos partidos políticos e vir a jogo e transformar por dentro e por fora a democracia através da afirmação e do debate plural. Os partidos políticos, ao bocado referi, existem há mais de 150 anos, com a afirmação do liberalismo político, ainda na fase da democracia censitária, onde nem todos podiam votar, só votavam os ilustres, as pessoas que tinham formação académica, os que tinham posses financeiras. Bom, nessa fase surgiram os primeiros partidos políticos, eram os célebres partidos de notáveis, ou de quadros, como se diz agora, em regra ligados a interesses ou proprietários rurais ou representantes da indústria que estava nascendo. Depois, à medida que a própria direito ao voto foi-se afirmando e desenvolvendo e que a exploração laboral na indústria também se foi desenvolvendo, começaram a surgir os partidos representativos dos trabalhadores e coincidiu isso, portanto, naturalmente, com a abertura do direito de voto. E o surgimento dos partidos trabalhadores, ao fim e ao cabo, ditos partidos de massas, foi o Cabo dos Trabalhos. Se calhar também está um bocado na gênese de muitas das dificuldades que nós temos hoje em dia e que hoje têm todos. Isto é, os primeiros partidos notáveis eram notáveis, não precisavam dos partidos para ganhar o seu sustento. Os dirigentes não tinham vencimentos, iam para os partidos porque estavam ali a defender interesses, queriam fazer leis nos parlamentos que os protegessem os seus interesses particulares, as indústrias, os interesses agrários, mas não estavam ali para ganhar dinheiro diretamente, o ordenado de deputado. Mas os partidos trabalhadores tinham esse problema, um dirigente de um partido trabalhador, um dirigente sindical, para poder fazer frente aos outros,
tinha que ter tempo para fazer política. Não podia estar na fábrica a trabalhar 12 horas seguidas e depois ir ainda por cima estudar dossiês, fazer comida. Não, tinha que se profissionalizar. E, portanto, inventaram os partidos de massas, muitos aderentes, para cada um pagar uma cota e com essa cota poderem ter um ordenado, poderem se profissionalizar. Isto é legítimo, mas foram assim que surgiram os partidos e também foi assim que começaram a surgir os problemas. Porque, naturalmente, eu sou dirigente de um partido que vim de uma fábrica com um trabalho de 12 horas por dia. Depois estou ali durante 4 anos com ordenado, apesar de tudo, com liberdade de tempo, com outros compromissos, depois custa-me deixar o cargo e ter que voltar para o meu posto de trabalho. E daí a tal ideia da lei de ferro dos partidos políticos. Surgiu assim, isto é, constituíram-se oligarquias partidárias, naturalmente, porventura não de propósito, isto é, foi natural. Bom, eu estou aqui, acho que ainda tenho que dar qualquer coisa ao partido, gosto de cá estar e, portanto, o interesse geral passou a ser controlado por um interesse particular, que foi dos dirigentes. Bom, vamos ter que fazer tudo para continuar a permanecer nos nossos cargos e vamos fazer tudo, portanto, para que quem ascenda à direção seja gente da nossa confiança, porque nós temos que, apesar de tudo, continuar aqui a manter esta situação de privilégio face ao que tínhamos anteriormente. Isto foi muito teorizado por um senhor chamado Robert Michels, que, entretanto, curiosamente, foi uma pessoa que começou à esquerda do Partido Social Democrata Alemão, ele era ítalo-alemão, e depois, quando foi para a Itália, tornou-se fascista. Daí não ter sido muito considerado logo a seguir, portanto, as suas teorias, porque ele era fascista, mas depois, mais tarde, foi recuperado por toda a ciência política, as suas propostas na perspectiva, que, de facto, isto é verdade. Os partidos, hoje em dia, de direita, do centro, de esquerda, criam, os seus dirigentes criam barreiras, onde se tentam autopreservar durante muito tempo e também tentam controlar quem ascenda ou não ascenda às direções partidárias, sobretudo através da cooptação de elementos para a direção. Como é que isto se combate? Bom, combate-se impondo, entre aspas, o pluralismo interno. Eu ainda sou uma pessoa empenhada politicamente, no meu partido, todos sabem qual é, e sempre fui, olhei com desconfiança todo aquele discurso da candidatura única, da unidade nas listas, nos congressos, é bom que só haja uma moção, não podemos dividir, nada mais, isso mata os partidos políticos, mata a vida política. E, portanto, se eu tivesse que dizer alguma coisa em relação a quem tem curiosidade por estas questões e pelos partidos e desconfia, bom, e para quem já cá está há muito tempo, é preciso impor o pluralismo interno. E a divergência não deve assustar, antes, pelo contrário, deve ser um fator de progresso, de afirmação, até da própria identidade de um próprio partido. Eu, a minha tese de doutoramento, estudei precisamente o PS e o PSD, como é que escolhiam os seus dirigentes. Até devo-vos dizer, eu que sou do PS, achei que o PSD é um bocado mais aberto que o PS nessa matéria. E porquê? Porque teve muito mais disputas internas que o Partido Socialista. Enquanto que o PS, no período em que eu estudei, até 2010, teve, se não me engano, 8 lideranças, o PSD teve 16 ou 20, tenho aqui, mas quer dizer, teve 16 ou 20. Bom, isso tem, naturalmente também se calhar tem inconvenientes, mas tem uma grande vantagem. É que, fruto dessa capacidade, dessa disputa interna eleitoral, também houve muitas mais mudanças, houve muito mais renovação, houve muito mais revezamento e, portanto, eu sou daqueles que acham que o pluralismo interno também nos partidos é absolutamente essencial. É absolutamente essencial para que a democracia esteja viva. Aliás, pode ir passando, não vamos agora aqui perder muito tempo com isto, depois poderemos é para os slides finais, é para o... Pode ir passando um bocadinho. Eu quando fiz esta tese de doutoramento, quando fiz a minha investigação, fiz um inquérito
a um conjunto de militantes do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. E perguntei-lhes como é que eles avaliavam a sua própria participação na escolha dos dirigentes locais. Eu devo dizer, quando se trata da base, é muito aberto. As pessoas, tanto do PS como do PSD, estavam razoavelmente satisfeitas quando tinham que escolher os seus candidatos para a estrutura local, a secção, coincide o nome nos dois partidos, e para os presidentes de juntas de freguesia havia uma grande abertura. Mas depois, quando se tratava de escolher dirigentes a partir daí, o caso já mudava de figura. A avaliação negativa no PS chegava aos 57% praticamente e no PSD aos 59%. É muito. Mas depois subia, quando chegava às câmaras já estava nos 60%, 72% de avaliação negativa, que era um militante de base, achava que não escolhia nada ou quase nada na escolha dos candidatos para estes cargos. Bom, e depois para dirigentes nacionais e deputados, vocês veem ali 64, 74, 78, 79. Portanto, isto é demasiado, quer dizer, é um grau de vazio, de insatisfação muito grande e um dos segredos nisto é, de facto, impor dentro dos partidos uma maior abertura, uma maior participação e até um cumprimento maior das suas próprias regras internas. Porque os estatutos dos partidos são a sua Constituição, ao fim e ao cabo, mas depois é preciso saber distinguir entre o formal e o real, entre a Constituição formal e a Constituição real. A Constituição formal há sempre muito maiores direitos, muito maiores abertura. A Constituição real, quem manda é o líder do partido e o seu grupo, a sua entourage, e é quem escolhe as listas, quem decide. E, portanto, isto de facto é adverso, de facto é difícil, mas só é possível de dar a volta a esta situação com maior participação, com exigência de debate político, de debate ideológico também, dentro das balizas do próprio partido, e ninguém está à espera que haja dentro do PS comunistas, isso tem o seu próprio partido, ou haja pessoas de centro-direita, isso tem os seus próprios partidos, como também ninguém está à espera que dentro do PSD haja pessoas que sejam socialistas de esquerda ou que sejam de extrema-direita e por aí adiante, e no Partido Comunista também só aceita comunistas, naturalmente, mas é preciso, dentro das suas próprias balizas, naturalmente impor o debate, impor a reflexão e que haja a coragem de ela ser consubstanciada nos momentos eleitorais com propostas alternativas, porque, de facto, se a democracia assenta no pluralismo, nós depois não podemos ir para os partidos para fingir, para escamotear esse próprio pluralismo que é desejável. E, portanto, não há remédios, não há receitas mágicas, haverá sempre leis de ferro. Aliás, Michels dizia, quando uma lei de ferro é derrotada, chega uma nova geração cheia de boas intenções, mas depois ela permanece no poder, vai gostar de estar no poder e ela própria vai criar a sua própria lei de ferro e, portanto, não há poções mágicas para resolver esta questão. Há apenas é que enfrentar, naturalmente há regras, a limitação de mandatos é uma novidade nos partidos relativamente recente, e ainda bem que o há, a imposição e bem da igualdade de género nas listas partidárias. Eu estava no Parlamento quando o engenheiro António Guterres, hoje Secretário-Geral das Nações Unidas, na altura líder do Partido Socialista, impôs ao PS e, ao fim e ao cabo, ao Parlamento, a lei da paridade, que não era a lei da paridade, era a lei do terço. Bom, vocês não imaginam o que se disse naquela altura. Que isto não premiava o mérito, não sei quê, que era um erro. É curioso que o mérito é só para as mulheres. Para os homens nunca ninguém colocava a questão do mérito. Não é? Tinha direito a estar na lista. Mas, tirando isto, hoje em dia é impensável, nenhum partido não admite que isto não tenha sido um progresso e que não é importante respeitar ou aproximar-se da igualdade de género. Hoje em dia é um facto adquirido. E isso também, naturalmente, quebrou muitas barreiras em relação a muitas leis de ferros. Não porque depois a atual composição das direções partidárias também não queria... Mas foi um passo em frente e, portanto, isto são coisas que têm que ser enfrentadas, têm que ser encaradas como inevitável. Aristóteles, aliás, já falava nisto. A lei de ferro é uma aplicação aos partidos políticos
da teoria das oligarquias que Aristóteles falou há 2000 anos atrás. E, portanto, o governo aristocrático transforma-se numa oligarquia com o andar dos tempos. E, portanto, nesta perspectiva, nós temos que perceber apenas que a democracia não é o paraíso na Terra, não é o melhor dos regimes. Eu prefiro dizer como Churchill, é o pior é o pior dos regimes depois de todos os outros. Isto é, e portanto há apenas que aceitar que é preciso mudar as coisas e enfrentar o combate se queremos ter aqui um papel determinante na vida cívica e na transformação dos valores da sociedade na perspectiva que nós próprios entendemos, porque as sociedades têm que ser plurais e têm que ser dinâmicas. É evidente que há novas realidades e com isto talvez eu possa, e como vêem eu não segui o guião do PowerPoint que trouxe, estou disponível depois para falar mais sobre os partidos, se assim o entenderem ou não, mas há novas realidades. Hoje em dia, isto começou a ser teorizado há coisa de 10 anos, sobretudo por alguns cientistas políticos italianos, mas não só. A Itália é um país que tem fornecido grandes mestres da ciência política. A maior referência talvez seja Giuseppe Sartori, que é muito importante ter presente para quem se interessa por estas coisas. Mas isto, portanto, a Itália tem uma grande produção científica à volta da ciência política e começou a surgir muito a proposta, a ideia de que há um novo tipo de partidos. Eu não referi aqui, portanto, os partidos podem ser de quadros, de massas, depois há o partido catch-all, o partido cartel e por aí adiante. E agora propõem-nos um novo tipo de partido, que é o partido plataforma. O que é que isto quer dizer? É o partido que surge na internet e só sobrevive graças à internet. Pessoalmente acho que ainda é uma proposta que estará por confirmar daqui a mais meia dúzia de anos poderá-se ter maiores certezas sobre esta matéria, mas a ideia merece reflexão. A internet permite hoje em dia que cada cidadão seja um cidadão ativo politicamente e que seja ele próprio consumidor de informação, mas também produtor de informação. Portanto, eles chamam-lhe isto o cidadão prosumers. E, portanto, o cidadão já não é um sujeito passivo, tal como recebe informação instantaneamente, também pode colocar coisas e com isto produzir informação, e, portanto, pode-se automobilizar para a política. E têm defendido que isto tem estado na origem do surgimento de algum novo tipo de partidos, sobretudo partidos populistas, que surgem, portanto, é uma nova realidade que concorrerá com os partidos tradicionais. Não sei se será bem assim ou não, isto é, nenhum partido hoje em dia dispensa a internet, é verdade, para comunicar, para dar informação. Agora é que se possam criar partidos e que eles se sustentem só a partir da internet. Enfim, está para confirmar, há aqui problemas práticos muito grandes, como depois se organizam listas, como se mantém no terreno, como há aqui algo que ainda é preciso perceber bem, mas é também, ninguém pode hoje em dia negar que a importância das redes são muito importantes na comunicação política, que elas podem sugerir e podem dinamizar novas organizações, novos movimentos, novos partidos políticos, e isso naturalmente pode depois vir, aí é que está a dúvida que eu posso ter, a transformar-se em partidos à moda dos tradicionais ou não, com organizações rígidas. Enfim, a definição teórica mais abrangente de partido é que tem que ser uma organização que tem um nome, com uma perspectiva duradoura, e que o duradoura é que a perspectiva de vida dessa organização seja superior à perspectiva do tempo dos dirigentes, do tempo de permanência dos dirigentes. O mandato é de 4 anos, portanto tem que ser uma perspectiva duradoura e tem como objetivo conquistar ou influenciar o poder. Conquistar ou influenciar o poder. E, naturalmente, colocar os seus aderentes em cargos-chave da administração pública, em cargos de governo. Portanto, esta é a definição mais abrangente de partido político, ou aquela que eu acho que é mais realista. Há outras, aquela que eu acho realista. E, portanto, estes novos movimentos que podem dar partidos políticos, alguns poderão dar ou não, depois, para serem isto tudo, se calhar têm que adotar esquemas de organização semelhantes
Aliás, eu dei-me ao trabalho destes partidos, de alguns partidos que possam ser considerados partidos deste tipo, partidos de plataforma, depois nós vamos ver os estatutos registados no Tribunal Constitucional e têm todos o estatuto típico standard dos antigos partidos de massas ou de partidos de quadros, e, portanto, ainda há aqui algo que é preciso investigar e apurar. Mas, dito isto, a escolha dos dirigentes partidários é, de facto, um processo duro e difícil nos partidos políticos. E a escolha dos candidatos também é. As leis de ferro existem, na investigação que eu fiz, existem no PS, existem no PSD, e se calhar e não é preciso fazer uma grande investigação para se inferir que devem existir ou para se suspeitar que existem nos outros partidos todos. Existem. Quem está no poder dificilmente abre a porta a novos, se isso puder vir em causa a sua permanência no poder. Mas também a verdade é que há brechas no muro, há brechas no muro e há tijolos que começam a ser quebrados, e hoje em dia nós olhamos para os parlamentos e vemos lá muito mais jovens, na Assembleia da República, a questão do género não está ultrapassada, mas já está a entrar em limites já próximos do aceitável. Nas assembleias municipais, nas assembleias de freguesia e até nas câmaras municipais já é frequente a presença de jovens. Em Lisboa, na Assembleia Municipal de Lisboa, a presença de jovens é muito impressiva e isso é positivo. Eu apenas direi que o problema, muitas vezes, dos jovens é quererem ser velhos. Esse é que é o problema. E muitas vezes esse problema é que se deixam propositadamente instrumentalizar pelos mais velhos dentro dos partidos. Este é um problema universal para o PS, é certamente para o PSD, eu tenho muitos amigos do PSD com quem falo e também da investigação que fiz, é um problema dos outros partidos todos. Esse é um problema. E, se calhar, é o que torna, por vezes, a política pouco atrativa para muitos jovens. As agendas das juventudes não têm que ser obrigatoriamente iguais às agendas das direções partidárias. Não têm que ser obrigatoriamente iguais. Muitas vezes o controle do aparelho é exercido através dos jovens por dirigentes mais antigos. E isso deve ser desmotivador. Claro que deve ser desmotivador. Mas também temos sinais de que há mudanças nesse aspecto e de que a participação hoje em dia é diferente do que era, por exemplo, há 10 ou 15 anos atrás, quando eu fui dirigente partidário durante muitos anos da minha conselhia. E, portanto, há aqui um processo que tem que ser feito por todos, tem que ser imposto pelos jovens, tem que ser imposto por todos aqueles que se interessam de política, ou criam partidos políticos, ou vão para os partidos consoante a sua simpatia plural e ideológica, e vão lá pugnar por novas metodologias, novos procedimentos e novas formas de estar na política, porque não é tanto um problema de leis, é mais um problema de leis, quando digo isto, de estatutos dos partidos, isso tudo. A democracia interna está razoavelmente assumida estatutariamente nos principais partidos democráticos, em Portugal, sobretudo no PS e no PSD. É mais um problema depois de prática interna, e isso tem que ser completamente combatido, tem que ser contrariado diariamente para que as coisas mudem, tendo a certeza que depois surgem novos problemas. Os movimentos independentes em Portugal estão todos muito ligados às candidaturas autárquicas. Poucos movimentos independentes surgiram numa perspectiva nacional. E os que surgiram, já quase todos se transformaram em partidos políticos. E, portanto, o que não é mau, é bom, quer dizer, é uma nova proposta que há, não é mau, é bom. Já quase todos se transformaram.
E, portanto, o caminho do apartidarismo é interessante se depois redundar em novas propostas de afirmação da alternativa política. Porque eu acredito que depois, num movimento apartidário, há de haver pessoas mais inclinadas para o centro, outras mais para a direita, outras mais para a esquerda. Portanto, há aí na base uma contradição insanável depois em relação ao futuro e à participação enquanto grupo, enquanto movimento. E isso só é mesmo vencido com a vontade de estar nos partidos que existem e, se eles não servem, de criar novos partidos. Esse tem que ser o caminho do fortalecimento da nossa democracia e da participação de todos. Caro Albino Almeida, não sei se certamente decepcionei-te naquilo que iria dizer, mas acho que é o mais adequado ao tema que está aqui. Os jovens têm que vir para a política e camarada António Afonso, eu não tenho aqui a minha tese de doutoramento para lhe oferecer, mas vai ver que depois faço questão de lhe enviar uma com a dedicatória correta, e depois vai ver que vale a pena estar na política e vale a pena assumir divergências e vale a pena... Eu apenas conto um segredo. Eu fui presidente da Conselhia do PS em Lisboa durante quase 14 anos. Portanto, sou um bom exemplo da Lei de Ferro. Porque um político fica no poder, adquire mais conhecimentos, tem mais tempo, tem mais contactos e, portanto, sou um bom exemplo da Lei de Ferro. Mas sempre fiz questão de fomentar listas contra mim quando me parecia que não ia haver. Porque, apesar de tudo, achava que era melhor haver oposição e, portanto, haver estímulo do que estar tudo à volta numa espécie de paz podre ou unanimismo forçado, interesseiro, porque não convém incomodar e, portanto, nos partidos vale a pena a divergência interna, desde que não seja artificial, claro, não é? E vale a pena assumir posições, porque isso é a única forma que temos de irmos combatendo as várias leis de ferro que se vão instalando e que se vão afirmando naturalmente nas associações e nas instituições. As leis de ferro, aliás, também surgiram nos sindicatos. Michels, quando começa a falar nisto, coloca os sindicatos na primeira linha também das leis de ferro. Um abraço a todos. Obrigado. E estou disponível para eventuais esclarecimentos, qualquer coisa.